Muito bom dia, senhores deputados, senhoras deputadas, meu caro deputado Manel Duca, vice-presidente da Assembleia, que está presidindo esta sessão plenária. Cumprimento aos nossos telespectadores da TV Assembleia, TV Sinal de Aracati, TV Verde Vale de Juazeiro do Norte, caros ouvintes da nossa Rádio FM Assembleia. Primeiro, senhor presidente, quero fazer o registro de que ontem, ao meio-dia, participamos de uma sessão solene do Conselho Nacional de Justiça, inclusive o deputado Aldir Mota, o deputado Joaquim Noronha e o deputado Leonardo Araújo estiveram também nesta ocasião, onde presenciamos a ascensão de um cearense à condição de conselheiro do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ. O ex-presidente da OAB Secção Ceará, doutor Valdetário Monteiro, teve a oportunidade ontem de, em sessão presidida pela ministra Carmen Lúcia, que por conseguinte é a presidente do Conselho Nacional de Justiça, deu a posse em uma breve solenidade, mas ensejando aqui seja mais um dos cearenses a brilhar no judiciário, tendo em vista que o Conselho Nacional de Justiça é uma instituição que tem a oportunidade de fazer com que a magistratura possa receber ali as suas orientações e determinações através de suas resoluções para a boa conduta dos magistrados. E o Valdetário Monteiro, representando o Conselho Federal da OAB, foi escolhido pela classe e nomeado consequentemente, para poder ocupar esse cargo de conselheiro do Conselho Nacional de Justiça. As senhoras deputadas, senhores deputados, nós também, nesse momento, éramos para estar juntamente com o deputado Manel Duca, numa audiência com o ministro da Integração Nacional, ministro Helder Barbalho, para discutirmos sobre o recurso apresentado pelo governo do Estado, baseado em um estudo de levantamentos feito pela FUNSEMI, para que, além dos 15 municípios que no mês de julho tiveram a oportunidade de, através da portaria, ou melhor, da resolução número 107/2017 do Conselho Deliberativo da SUDENE, que tiveram a oportunidade de ascender a condição de estarem encravados no semiárido, mas que agora se apresenta esse novo recurso para que haja uma reanálise para outros 10 municípios cearenses. E, com isso, houve a elaboração desse documento técnico, que é a análise sobre a espacialização do semiárido cearense, que é uma justificativa técnica para uma revisão na resolução 107/2017, de 27 de julho de 2017, do CONDEL, que é o Conselho Deliberativo da SUDENE, que tem como objetivo mostrar que alguns municípios cearenses que ficaram fora dessa delimitação apresentam características e índice de aridez indicando que podem ser considerados como semiárido. De acordo com a resolução 107, o Estado do Ceará passa a ter, desde o último mês de julho, 165 municípios inseridos no semiárido do Brasil, de um total de 184. Ainda contando com 19 municípios excluídos. Para que a população que nos assiste, que nos ouvem, possa ter conhecimento, existia ainda no final do século passado e nos primeiros anos deste século, uma determinação de que a região denominada Polígono das Secas estava encravada dentro daquelas delimitações que mostravam que do combate que o governo brasileiro, através da SUDENE, deveria ter para diminuir os desequilíbrios regionais, notadamente nos municípios do Nordeste e uma parte de Minas Gerais. Nesse estudo,
que considera a natureza geoecológica do território, essas áreas apresentam as mesmas vulnerabilidades ambientais de municípios vizinhos, que foram considerados semiáridos. Nessa condição, os municípios estão prejudicados, porque estão exclusos dos benefícios que são exclusivos para a região do semiárido, relacionados às políticas de crédito, de benefícios fiscais, tais como o Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste, o FNE, bem como outras ações do governo federal, até mesmo de carros-pipas, fundamentais para minimizar os graves problemas econômicos e sociais da região. O clima semiárido tem sido, tradicionalmente, caracterizado pela insuficiência de precipitações, com uma evidente irregularidade temporal e espacial, temperaturas elevadas e fortes taxas de evaporação. Isso se traduz no fato de que, ao longo dos anos, as chuvas apresentam-se em excesso ou em escassez, antecipação ou retardamento. Sob o ponto de vista do balanço hídrico no semiárido, há o predomínio de meses que registram deficiências hídricas quanto à quantidade de água no solo disponível para as plantas. Tais peculiaridades, contudo, não chegam ainda a uma precisão a respeito do significado de semiaridez, conforme estabelecido. Fundamentado numa análise pormenorizada dos diferentes subespaços que compõem o estado do Ceará, conclui-se pela dificuldade de definir o semiárido e sugere-se considerar não só as condições estritamente meteorológicas ou climáticas, mas também critérios de natureza geológica para tal delimitação. Outro fato que deve ser considerado relevante é que a base de dados de chuva usada para definir a semiaridez, 1961 a 2010, não abrange de forma integral todo o território do município. Em geral, a parte mais seca do território não possui pluviômetro, com séries históricas que atestem essa condição climática. O fato dos últimos 5 anos, 2012 a 2016, as estações chuvosas no Ceará terem sido abaixo da média histórica, uma análise que inclui esse período seria mais real e com resultados mais justos para os municípios excluídos. Esse documento, elaborado pela FUNSEMI, visa demonstrar que a região semiárida do estado do Ceará é bem maior do que a delimitada oficialmente pela Resolução 107 de 2017 e que municípios excluídos apresentam a mesma situação geoambiental e climática daqueles inseridos nessa condição de semiaridez. Dessa forma, para que se faça justiça, só poderá ser reparado anos depois, por ocasião de uma nova revisão dessa delimitação. É justificável, pois, uma reanálise dentro do prazo permitido pela resolução que se encerrou no último dia 18, e considerar novos dados disponíveis e estudos técnicos qualificados. Apesar de nessa resolução terem sido incluídos 15 municípios nessa delimitação, pelo menos mais 10 municípios que ficaram excluídos mostram condições técnicas que justificam uma reavaliação da base de dados de precipitação, considerando que estudos mais complexos comprovam as reais condições climáticas da semiaridez desses territórios. A FUNSEMI, apesar de considerar que os critérios estabelecidos insuficientes à definição a que se propõe, reavaliou todos os critérios. E os critérios são 3, basicamente, senhores deputados e senhoras deputadas. Precipitação pluviométrica média anual inferior a 800 milímetros, nessa série histórica de 1961 a 2010. 2. O índice de aridez de Torter-Height igual ou inferior a 0,5, que é calculado pelo balanço hídrico que relaciona as precipitações e a evapotranspiração potencial no período de 81 a 2010, assim como também o percentual diário de déficit hídrico igual ou superior a 60%, considerando todos os dias do ano. Vale ressaltar que, atualmente, a FUNSEMI mantém uma rede de mais de 550 pluviômetros e mais de 70 estações meteorológicas distribuídas de forma a cobrir todo o território cearense. Dessa forma, a reanálise feita pela FUNSEMI se concentrou em 10 municípios, que podem ser reavaliados para uma possível inserção na referida região. São eles: Barroquinha,
Bela Cruz, Camocim, Chaval, Cruz, Guaiúba, Itarema, Jijoca de Jericoacoara, São Gonçalo do Amarante, da minha querida deputada Bete Rose, e Trairi. Com essa caracterização, depois da equipe técnica considerar tanto os dados pluviométricos como os estudos geoambientais de cada município, se demonstrou, e é a base desse documento que tenho em mãos, elaborado pela FUNSEMI, para que esses municípios possam ser incluídos no semiárido. Isso, sem dúvida nenhuma, é uma possibilidade de que se faz com que esses municípios estejam, conforme os dados da FUNSEMI, classificados pelo índice de aridez. O município de Bela Cruz, por exemplo, já poderia ser incluído como semiárido. Os municípios de Itarema, Jijoca de Jericoacoara, São Gonçalo do Amarante e Trairi apresentam indicativos de semiaridez, mas com dados de pluviômetros que ainda não têm séries históricas de extensão dos 30 anos. Os municípios de Barroquinha, Camocim, Chaval, Cruz e Guaiúba apresentam indicativo de semiúmido seco. Todos esses municípios têm territórios bem caracterizados como semiárido pelos estudos geoambientais. Os resultados mostram que os limites naturais do semiárido não obedecem aos limites territoriais. Há necessidade de se considerar critérios que sejam de natureza geoecológica e propõem a utilização de unidades geossistêmicas como critério de delimitação da região semiárida. Conceitua a semiaridez regional sob o aspecto geoambiental, considerando as peculiaridades de cada ambiente. Então, senhores deputados, senhoras deputadas, fica claro que o limite da semiaridez, deputada doutora Silvana, minha nobre colega, que tem laços afetivos com o distrito de Bitupitá, no município de Barroquinha, que seria um dos incluídos. Fica claro que o limite da semiaridez não obedece aos limites municipais e que um único município pode apresentar vários tipos de clima. Isso, sem dúvida nenhuma, é importante se ressaltar nesse momento. Com isso, se demonstra, e aí já passo à conclusão, de que os municípios de Barroquinha, Bela Cruz, Camocim, Chaval, Cruz, Guaiúba, Itarema, Jijoca de Jericoacoara, São Gonçalo do Amarante e Trairi merecem, sim, ser reavaliados quanto à sua condição de semiaridez, considerando a situação mostrada. O município de Bela Cruz, por exemplo, cito novamente, pode ser enquadrado na região semiárida do Brasil, pois nos cálculos o índice de aridez ficou abaixo do 0,5%. Os municípios de Jijoca, Itarema, São Gonçalo e Trairi têm indicativo de que, pelo menos, parte de seu território está dentro do semiárido, com pluviômetros que indicam essa condição, mas ainda não tem séries históricas com extensão de 30 anos. São áreas de alta vulnerabilidade climática, com todas as características de semiaridez e sofrem as mesmas necessidades dos municípios vizinhos considerados semiáridos. Os municípios de Barroquinha, Camocim, Chaval, Cruz e Guaiúba, cujo clima é classificado como subúmido seco, apresentam situação semelhante aos demais municípios vizinhos que estão na região semiárida, com áreas de alta vulnerabilidade climática e com todas as características de semiaridez. É importante salientar que, no caso do Estado do Ceará, a delimitação oficial do semiárido exclui apenas municípios situados no litoral cearense. Nesse caso, é necessário considerar que o território de todos esses municípios se estende da faixa litorânea à depressão sertaneja, compreendendo vários tipos de ambientes e vários tipos de clima. Portanto, deputado Manuel Duca, que preside a sessão nesse momento, infelizmente não foi possível nós mantermos a agenda com o ministro da Integração Nacional, que Vossa Excelência, inclusive, era o requisitante desta nossa audiência, mas é importante que possamos registrar para a sociedade cearense que a Assembleia Legislativa está fazendo seu papel. Estamos aqui, deputado doutor Santana, lutando pelo Ceará, lutando para que a inclusão de mais e mais municípios venha a favorecer a que a economia cearense e o desenvolvimento do nosso Estado possa prosperar. E
temos uma posição relativamente à forma como a União trata o Estado do Ceará, mas nesse momento devemos fazer com que a união dos parlamentares de todas as colorações partidárias sejam importantes para poder lutar por esses novos 10 municípios para que sejam inclusos na nova delimitação do semiárido. Tenho uma expectativa grande de que logo em breve o deputado Duca e através do deputado Aníbal Ferreira Gomes tem solicitado essa audiência ao ministro Helder Barbalho para que nós possamos novamente estar deputado Sérgio, Vossa Excelência podia permitir uma parte? Entrincheirados, já é um termo que é apropriado para aquele que vou ceder a parte agora, que estejamos entrincheirados para que a gente possa lutar para conseguirmos a inclusão desses novos semiáridos, desses novos municípios no semiárido. Deputado Manuel Duca, com a palavra. Deputado Sérgio, estava marcado hoje às 10 horas com o ministro da Integração, o ministro Helder Barbalho, mas ele teve que viajar e cancelou a nossa audiência. Mas eu estou recebendo aqui agora, nesse momento, do doutor Flávio Saboia, o protocolo do documento assinado pelo governador, onde ele pede para fazer o reestudo que Vossa Excelência está se referindo, um reestudo desses 10 municípios que preenchem vamos dizer assim, os pré-requisitos para que sejam enquadrados no semiárido. Inclusive o Exército Brasileiro, através da 10ª Região Militar, deixou até de abastecer o interior desses municípios porque não integrava o semiárido. E a portaria do ministro é que os municípios sejam abastecidos aqueles que estão no semiárido. Mas só para dizer para Vossa Excelência que estou recebendo aqui, nesse instante, através do Zap, né, o documento que foi protocolado agora às 10 horas, no Ministério da Integração, onde pede a revisão dessa situação, essa análise para a inclusão desses novos municípios que Vossa Excelência acaba de registrar. Era essa a informação. Muito bem, deputado Manuel Duca, agradeço pela informação e concluo meu pronunciamento dizendo, considerando o expressivo número de habitantes em estado de calamidade que vivem atualmente nessas áreas, quando se resiste à maior seca dos últimos 100 anos no estado, é pertinente revisar com urgência essa delimitação. Lembrando ainda que, pelo Plano Nacional de Combate à Desertificação e Mitigação dos Efeitos da Seca, na delimitação das áreas suscetíveis à desertificação, o estado do Ceará está totalmente inserido, tanto pela sua condição climática como pela vulnerabilidade. Ou seja, 100% do estado está inserido dentro das áreas suscetíveis à desertificação. Por que, então, preterirmos 19 municípios que ficam ainda à margem da delimitação do semiárido? A primeira vitória já se obteve, foram os 15 primeiros incluídos no último mês de julho, mas o Brasil fará justiça para, com a sua história, se conseguir incluir esses novos 10 municípios na região do semiárido. E faço questão de enumerá-los: Barroquinha, Bela Cruz, Camocim, Chaval, Cruz, Guaiúba, Itarema, Jijoca de Jericoacoara, São Gonçalo do Amarante e Trairi. Talvez muitos nem imaginem, mas, deputado doutor Santana, nesses municípios aqui estão 2 grandes vetores de desenvolvimento do estado do Ceará: Complexo Industrial e Portuário do PECEM, em São Gonçalo, e o novo aeroporto regional de Cruz, lá no litoral norte do estado do Ceará. Era essa a súplica que faço ao governo brasileiro para que receba esse recurso e atenda às reivindicações desses municípios. Muito obrigado.